Olá pessoal, esse é mais um episódio do quadro Máquinas Amadoras e atendendo alguns pedidos feitos aqui no canal, no episódio de hoje eu vou comentar sobre a furadeira de bancada. Antes de comentar sobre a máquina, eu queria dizer que o objetivo desse quadro é mostrar e apresentar para vocês algumas máquinas e acessórios que eu tenho aqui na minha oficina, comentar sobre as características, sobre vantagens e desvantagens segundo a minha opinião de usuário, já que o uso delas eu apresento em outros vídeos aqui do canal. Não tenho intenção também de recomendar ou falar sobre uma marca em específico, já que algumas funções podem mudar de fabricante para fabricante. Mas vamos lá! Eu pensei um pouco antes de gravar esse vídeo e a melhor forma que eu encontrei para falar da furadeira de bancada foi a de comparar essa máquina com uma furadeira portátil, pois a maior parte de vocês já conhece essa máquina clássica da marcenaria. O primeiro ponto que eu tenho para destacar é em relação à potência, e tamanho nesse caso não é referência. Por exemplo, uma furadeira portátil que você encontra por aí tem por volta de 600 watts de potência. Já a furadeira de bancada que eu tenho aqui na minha oficina tem 1/3 de CV, que arredondando representa 245 watts, ou seja, é menos que a metade que uma furadeira portátil. Alguns outros pontos. Uma máquina portátil tem geralmente um controle de velocidade aqui no gatilho, e esse modelo vai até 3.150 RPMs. Uma outra coisa que algumas máquinas possuem é a função de reversão. Já uma furadeira de bancada, ela gira num único sentido e a forma que você tem para mudar a velocidade dela, nesse caso esse modelo em específico, nesse lado aqui do motor eu tenho uma polia com 5 diâmetros diferentes e nesse outro lado aqui, que seria a parte do eixo que gira as ferramentas, uma outra polia também invertida com 5 diâmetros diferentes. Então, para você trocar a velocidade da máquina, você tem que desligar a máquina da tomada, desligar completamente a máquina e trocar essa correia de lugar. Essa máquina ela trabalha com 5 velocidades, 620, 1100, 1720, 2340 e 3100 RPMs. Depois da explicação que eu dei em relação à comparação, você deve estar se perguntando, bom, essa máquina ela gira apenas por um lado, ela tem uma potência mais baixa do que as máquinas portáteis e o controle de velocidade dela é primitivo, ou seja, você precisa trocar correia. Então, por que você compraria uma máquina como essa? A resposta é, essa máquina tem uma coisa que as máquinas portáteis não têm, a precisão. Com a furadeira de bancada, você consegue fazer furos exatamente em 90 graus. Aqui do lado existe uma outra função muito legal que é um limitador de profundidade. Eu acabei removendo aqui, mas existe uma porca, uma contra-porca e um marcador. Aqui do lado tem até uma escala de referência. Então você faz furos com uma profundidade limitada e não transpassa a madeira. Quando você trabalha com furos repetitivos, essa função ajuda bastante. Além do mais, essa é uma máquina muito ergonômica para se trabalhar. Quem trabalha ao longo do dia fazendo vários furos, ela é uma máquina que não cansa tanto e você trabalha com mais segurança. Eu costumo dizer que máquinas grandes foram feitas para trabalhar com peças pequenas e máquinas menores para serem trabalhadas com peças grandes. Essa máquina aqui, existe uma base aqui que você pode prender uma morsa ou um torno de bancada. Eu consigo elevar e descer essa base. Nesse caso, nesse modelo é manual, mas existem outros modelos onde você tem uma manivela com uma cremalheira que fica mais fácil o ajuste da altura. E essa base ela também não inclina, então ela é apenas uma base reta. A limitação que existe aqui é em função da coluna da máquina, então se você precisar fazer furo no centro de grandes chapas, você não vai conseguir. Um outro acessório que eu construí aqui na oficina foi essa mesa de MDF, que ajuda bastante nos trabalhos. Então aqui eu tenho uma régua que eu consigo correr e prender as peças pequenas aqui e tem uma tampinha de sacrifício. Então, conforme ela vai destruindo, com o uso das ferramentas, você pode trocar e manter uma base sempre linear. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no campo de descrição, que eu acho que é um projeto que vale muito a pena. Falando em relação a vantagens e desvantagens, a primeira desvantagem que eu vejo dessa máquina é em relação à potência, ou seja, ela tem uma potência baixa comparada a outras máquinas portáteis.
Se você trabalhar com brocas de aço rápido ou broca para madeiras de diâmetros menores, não há problema algum, a máquina vai realizar a furação. Agora, se você trabalhar com ferramentas de diâmetros maiores, como broca chata, bit Forstner e serra-copo, a máquina ela vai sofrer um pouco e algumas vezes até travar. Então você precisa ficar fazendo o movimento de realizar o furo, soltar um pouco, aliviar e assim por diante até conseguir a furação. E claro, em relação à potência, estou falando de máquinas amadoras dentro da nossa realidade, pois existem furadeiras de bancada de grande porte onde isso não é um problema. Em relação à vantagem, a principal delas é a precisão. Então você consegue realizar furos exatamente em 90 graus e com controle de profundidade. Além disso, a ergonomia dentro da oficina é fundamental. Você trabalha com uma máquina dessa, você não se sente tão cansado. E antes de encerrar, eu queria comentar sobre uma pergunta que eu recebo com muita frequência aqui em relação à furadeira de bancada. E a pergunta é, qual máquina comprar? Uma máquina de 1/3 de CV, como essa que eu tenho aqui, ou uma máquina de meio CV? De fato, uma máquina de meio CV você tem uma potência maior, a máquina vai trabalhar com um pouco mais de tranquilidade para ferramentas de diâmetros maiores. Só que não é aquela máquina super potente, pois estamos falando aí de uma máquina com uma potência de aproximadamente um pouco menos de 370 watts. Uma outra coisa é que a máquina de meio CV é uma máquina mais pesada. Essa aqui, por exemplo, eu consigo movimentar ela dentro da oficina, consigo colocar no chão. Já de meio CV você vai ter que deixar no lugar fixo, que você não vai poder ficar movimentando ela o tempo todo. O preço também é uma outra variável que você precisa analisar, pois uma máquina de meio CV custa quase o dobro, se não o dobro de uma máquina de 1/3 de CV. Se eu tivesse que começar hoje, eu acho que eu partiria logo para uma máquina de meio CV, já que eu uso com uma certa frequência aqui na oficina e ela me ajudaria bastante. Mas aí você avalia a sua situação, se você realmente precisa de uma máquina como essa com toda essa potência. Bom, se você gostou, não esqueça de curtir aqui embaixo. Visite também os outros quadros que eu tenho aqui no canal, como Marcenaria em 1 Minuto, Dicas Amadoras. E se você puder, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, pois assim você dá uma força aqui para o canal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.